Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor. Terça-feira, um dia abençoado de Deus com uma palavra ao nosso coração. A palavra de hoje encontra-se no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 ao 10. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus nos deu o Espírito, e não espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graças que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pela aparição do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desperta o dom que há em ti. Paulo lembra Timóteo que o dom de Deus já estava nele, mas precisava ser reavivado, assim como o fogo de uma chama pode diminuir se não for alimentado. O mesmo acontece com nossa vida espiritual. Muitos têm os dons espirituais, talentos e chamados adormecidos. O Espírito Santo continua presente, mas às vezes o fogo está fraco por causa da rotina, das lutas ou até do medo. Aqui nós temos uma aplicação. Ore, jejue e busque mais a presença de Deus para reacender o fogo. Exercite o dom que Deus te deu e não enterre. O espírito de poder, amor e moderação. Paulo, é claro, o medo não vem de Deus. O poder vem do Espírito Santo que nos capacita além da nossa força natural. O amor é o que mantém o coração firme, perdoando, cuidando e servindo. A moderação, o domínio próprio, nos dá equilíbrio em meio às tempestades, impedindo que sejamos levados pelas emoções. Isso mostra que o cristão não deve viver dominado pela covardia, mas pela confiança de que o Espírito o fortalece em todas as situações. Não se envergonhe do Evangelho. Timóteo enfrentava perseguições e pressões, mas Paulo o incentiva. Não se cale e não se esconda, não se envergonhe da fé em Cristo. Seguir a Jesus traz desafios, críticas e até rejeições, mas o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Ser cristão verdadeiro significa carregar a cruz com coragem. Sofrer pelo Evangelho é um privilégio. Paulo não esconde. Seguir Cristo também traz sofrimento, mas é uma honra participar da missão de Deus. Ele mesmo estava preso por causa do Evangelho, mas cheio de fé. O sofrimento com Cristo não é a derrota, mas a participação na vitória do reino. Nós temos um chamado santo e eterno. Deus nos chamou não por nossas obras, mas por sua graça e propósito eterno. Isso significa que a salvação não depende do que fazemos, mas do que Cristo já fez. Cada um tem um chamado específico, planejado antes mesmo da fundação do mundo. O chamado é santo, exige dedicação,
consagração e fidelidade. Temos também uma vitória sobre a morte. Jesus destruiu o poder da morte e trouxe vida e imortalidade. Isso significa que o maior inimigo já foi vencido. Não precisamos viver em medo, porque em Cristo temos a certeza da vida eterna. Temos, irmãos, uma reflexão prática para o dia de hoje para nós. Reacenda o dom que Deus te deu. Não permita que o fogo se apague, rejeite o medo e lembre-se que nós temos o poder, o amor e o equilíbrio vindos do Espírito. Não se envergonhe da sua fé, seja testemunha viva de Cristo. Entenda que dificuldades e provações fazem parte da caminhada cristã, mas sempre resultam em crescimento e testemunho. Valorize o chamado santo que recebeu. Você é parte de um propósito eterno. Viva com esperança, pois a morte já não tem mais a última palavra sobre você. Temos aqui uma palavra que é para você refletir neste dia, irmão. Hoje o Senhor te chama a despertar o dom a viver sem medo e a se posicionar com coragem diante do mundo. Não importa se as lutas são grandes, o Espírito que habita em você é maior. Lembre-se, você foi chamado, capacitado e guardado por um Deus que já venceu a morte e a garantiu a vida eterna. Aleluia, em nome de Jesus. Meu irmão, esta palavra é para nós refletirmos. Leia lá em 2 Timóteo. Pegue a Bíblia, vai em 2 Timóteo capítulo 1, do versículo 6 ao 10 e veja o que Deus tem para nós. E não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Pense nisso. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.